Olá a todos! Seguindo com um ciclo de bate-papo sobre como é a prática da gestão financeira no dia a dia por profissionais experientes e grandes especialistas no assunto, nesta conversa teremos o professor e economista Luiz Guilherme Aboim. O professor Luiz Guilherme Aboim é especialista em valuation e sócio fundador da Confiance Tech. Ele também é professor de grandes universidades no Rio de Janeiro, na área de gestão financeira e autor de livros sobre análise econômico-financeira de empresas. São mais de 30 anos de experiência em avaliação de empresas, estudos de viabilidade para captação de recursos, modelagem financeira, dentre inúmeras outras especialidades. Professor Aboim, primeiramente, quero cumprimentá-lo e dizer que é uma grande satisfação tê-lo aqui para essa conversa. Professor, o senhor poderia nos contar um pouco sobre sua empresa Confiance Tech, seus objetivos, trajetórias, tipos de serviços prestados e até como estudantes, empresários e analistas podem tirar proveito das informações disponibilizadas pelo portal da Confiance Tech para crescimento profissional e benefício de seus negócios? Olá, Marcelo, tudo bem? Tá, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, né, essa oportunidade da gente conversar, falar um pouquinho sobre o meu trabalho e, inclusive, também sobre o portal da Confiance Tech. Tá? Na realidade, como você disse, eu tenho mais de 30 anos de tempo de trabalho, de experiência, né, trabalhando muito com finanças, né. Eu sou economista e trabalho com finanças relacionado especialmente à parte de avaliação de empresas, né, modelagem para planejamento financeiro. Fizemos já muitos trabalhos para empresas, para bancos, para fundos de pensão e laudos de avaliação para diversos fins, né. Nos últimos 4 anos, começamos a desenvolver um projeto que era a construção de um site, né, que acabou virando um portal, que é a Confiance Tech, que inicialmente a ideia era atender muito alunos, né, porque durante esses 30 anos, esse tempo todo trabalhando em empresas de consultoria, em particular a Confiance, mas o tempo todo também dando aulas, né, e especialmente cursos de pós-graduação. E ao longo dos cursos, eu sempre via os alunos me pedindo material para poder expandir o seu conhecimento, né? Então eu acabava selecionando muita coisa, mandava por um e-mail e comecei a achar melhor organizar tudo isso dentro de um site. E nesse site ele foi ganhando peso, foi ganhando volume, a gente foi colocando muita coisa, muita novidade e acabou se tornando um portal muito bacana para os alunos, muito bacana para investidores em ações, especialmente, né? Então, eu vou rapidamente aqui mostrar para vocês, né, o site da Confiance Tech. Ele abrange um conjunto bastante grande de informações, a começar por notícias, né? Então, a gente tem aqui notícias diárias relevantes para esse público, né? Especialmente a parte de economia, a parte internacional, negócios, a parte de empresas, a parte internacional, e política também, e a gente tem aqui um conjunto grande de notícias que vão entrando durante o dia, e sempre tendo 3 meses aí para trás dessas notícias para vocês poderem consultar, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui uma notícia, né, você tem aqui toda a notícia, da onde ela foi tirada, a fonte, normalmente a Agência Brasil, né? E então fica fácil buscar aquilo que de relevante está acontecendo, né? Em paralelo, a gente tem também um resumo semanal dessas notícias, né? Então, toda segunda-feira
aparece aqui um resumo com todas as notícias importantes que aconteceram na semana. Tem a parte de indicadores macroeconômicos, tem indicadores anuais, indicadores mensais, né, indicadores abertos aqui em grupos, então tem mais de 60 índices, né, que é complicado muitas vezes a gente buscar essas informações no site do tipo IBGE, Banco Central, IPEA, Bolsa, CVM, enfim, a gente acaba buscando todas essas informações. Então, aqui tem inflação, taxa de câmbio, taxa de juros, risco país, resultado primário do governo, dívida pública, dívida em relação ao PIB, tem um conjunto muito grande, tanto anual quanto mensal. Tem uma carta de conjuntura que eu mesmo escrevo, é uma carta bimestral, onde a gente coloca aí um panorama do que mais importante está acontecendo com o país, que lida com a parte de economia. Tem indicadores de 170 empresas, então se a gente selecionar aqui, por exemplo, aqui Ambev, né, a gente tem aqui uma busca, né, e aqui tem as informações sempre atualizadas, né, então aqui hoje é dia 12 de julho, que é domingo, e o dia 10 de julho que saiu os dados atualizados com base na cotação de sexta-feira, né? Então, tem aqui uma série de indicadores, né? Indicadores de mercado, preço-lucro, preço VPA, retorno da ação em bolsa, indicadores, o gráfico desses indicadores, né? Ao longo do tempo, e rentabilidade, margem, endividamento, tem muita coisa, né? E os dados de balanço, demonstração de resultado. Bem, tem também um painel setorial, então aqui tem um quadro setorial, onde a gente seleciona alguns índices mais importantes para esses grupos dessas 170 empresas, né? Especialmente retorno em bolsa, o múltiplos, rentabilidade e endividamento. Tem relatórios trimestrais relativos ao press release, que é feito pela própria empresa trimestralmente, onde eles colocam lá os destaques daquilo que é importante que aconteceu com a companhia. E outros indicadores, maiores, altas e baixas, aqui também é diário, né? Enfim. Tem ainda uma parte relativa a conteúdo digital, onde eu tenho aqui conteúdo de finanças, né? Então tem aqui uma série de temas de finanças que eu dou aula, relacionada a análise de empresa, análise de projetos, capital de giro, valuation, né? Tem arquivos para serem baixados de projetos, de modelagem de empresa, enfim. E até mesmo alguns vídeos explicativos, né? Para a gente poder trabalhar alguns conceitos que a gente entende que são importantes, tá? Então, está aberto aí para vocês poderem se cadastrar, www.confiancetech.com, tá? Então, tem muita coisa interessante, tá? Enfim, então, o meu trabalho tem sido em cima tanto de fazer trabalhos de consultoria relacionada à avaliação de empresas, especialmente, e quanto em sala de aula, né, trabalhando com mais de 6 ou 7 disciplinas que eu leciono ao longo desses 30 anos, ok? Toda empresa gera seus demonstrativos contábeis e a partir deles é estabelecida a situação patrimonial, é apurado o resultado do exercício, estabelecido o fluxo de caixa, dentre outros. A pergunta é: como um analista da própria empresa pode explorar esses demonstrativos na identificação de oportunidades e riscos para o negócio? Em outras palavras, para uma empresa, qual o papel da análise de balanços e benefícios que podem ser extraídos a partir da geração e acompanhamento de indicadores de desempenho econômico-financeiro? Bem, Marcelo, na realidade, quando se trata de um analista de dentro de uma empresa, né, o grande benefício da análise de balanço, né, está em, primeiro, entender o que aconteceu com a empresa, né, no passado recente, especialmente. Então, a partir do balanço patrimonial, demonstração de resultados, fluxos de caixa, pode serem extraídos indicadores, né,
e que tratam da questão econômica e financeira, principalmente, e a partir daí ele consegue enxergar aonde a empresa melhorou, aonde a empresa piorou, por que ela melhorou e por que ela piorou, né? Especialmente comparando esses indicadores da empresa com indicadores de outras empresas do mesmo setor, né? E também dentro do contexto macroeconômico, né? Então, por exemplo, uma empresa ter gerado um prejuízo, vamos imaginar, pequeno, num cenário de uma forte recessão, né? E atenua esse prejuízo, né? Porque, na realidade, o contexto macroeconômico atrapalhou a empresa nisso. Da mesma forma, ela pode até ter dado um lucro, mas numa situação onde a economia está crescendo muito, pode ser que esse lucro seja entendido até como pequeno. Ele poderia ter dado um resultado melhor, né? Agora, a maior contribuição que eu entendo para a análise de balanço não é só ficar restrita a analisar o que aconteceu, é poder ajudar a desenvolver um trabalho de planejamento financeiro. Então, é importante a empresa tomar decisões e olhando a empresa daqui para frente. Então, quando a gente faz uma boa análise desse balanço, olhando o passado, a gente aprende aonde ela errou, onde ela acertou, a gente consegue tirar algumas correlações importantes e usar essas informações para poder desenvolver uma projeção na empresa. Então, a projeção da empresa, você projetar a empresa é que vai ajudar, de fato, no processo de tomada de decisão. É verdade que, quando a gente pensa em projeção, a gente tem que entender que a gente está lidando com o futuro. E, por lidar com o futuro, a incerteza pode ser muito grande. Apesar da incerteza, o papel do gestor é tomar decisão, ele não pode ficar de braços cruzados. Então, a projeção ela é uma ferramenta para ajudar na tomada de decisão. Quando a gente projeta uma empresa, a gente não tem a ambição, né, de achar que vai acertar os números da empresa, né? A gente não tem essa pretensão, né? Na realidade, a gente sabe que quando a gente projeta os números, a gente até erra. É verdade que a gente tenta errar pouco, mas a gente acaba errando números porque isso aqui não é uma profecia, ninguém tem aqui uma bola de cristal. No entanto, o mais importante não é acertar números, o mais importante é acertar a decisão. Então, quando eu projeto uma empresa e, por exemplo, estou enxergando que o fluxo de caixa da companhia está piorando fortemente no próximo período, né, isso chama a atenção que a empresa tem que fazer alguma coisa, né, para ela não chegar nessa situação. Então, ela pode pensar que alternativas eu teria de não ter um buraco no caixa tão grande. É possível, por exemplo, cortar custos? É possível cortar despesas? É possível pedir mais prazo de pagamento para o fornecedor? É possível vender algum tipo de ativo que não seja fundamental para a empresa? É possível ela conseguir levantar algum financiamento de longo prazo, com uma carência boa, com prazo maior de pagamento? Dá para a empresa distribuir nessa situação menos dividendo? Ou então dá para o sócio colocar algum dinheiro? Ou é possível um novo sócio entrar na companhia? Então, a partir de uma projeção, se a gente está enxergando um cenário que não é desejável, cabe à empresa pensar num plano B. Então, a projeção ela é uma ferramenta para antecipar possíveis dificuldades. E, com isso, a empresa tomar decisões para reverter esse quadro. E, por último, a partir de uma projeção, que começa lá na análise de balanço, né? Mas quando a gente desenvolve a projeção, a gente consegue, inclusive, determinar quanto é que vale a companhia, qual é o valor econômico da empresa. O valor econômico de uma empresa é capturado a partir de uma projeção do fluxo de caixa, que tem que ser trazido a valor presente e com base numa taxa de desconto, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que reflete o risco da empresa, menos a dívida líquida, né? Então, se eu consigo, a partir de uma projeção, chegar no valor da empresa, a empresa pode começar a pensar em tomar decisões que jogam o valor dela para cima, né? O que se chama de gestão baseada em valor. Ok? Pensando no processo de análise para concessão de crédito, como o empresário deve se organizar para pleitear esses recursos de modo a ter maiores chances de sucesso na sua aprovação para concessão do capital de giro e ou financiamento de projetos?
O objetivo dessa pergunta é compreender como é feita a análise para a concessão de crédito, que tipo de estudos, indicadores ou outros fatores são priorizados por um analista de um banco. Acho importante em sua resposta o senhor comentar sobre a questão do curto e longo prazo, carência para amortização, renovações e o que quer mais que o senhor considere importante nessa questão. Bem, Marcelo, com relação à questão de análise para concessão de crédito, né, o que eu acho que eu posso contribuir é o seguinte, né, o empresário ele tem que primeiro ver se ele consegue ter todos os pré-requisitos necessários para buscar esse financiamento. Eu estou falando basicamente do seguinte, né, ele tem que ver a questão cadastral, né, a questão de se ele tem pendências fiscais, se ele tem os ativos para serem dados também como garantia nesse financiamento, se esses ativos estão livres e desimpedidos, se ele também tem a contrapartida com relação ao valor do investimento, né? Então, por exemplo, se a empresa vai fazer um investimento de 10 mil, o banco provavelmente não vai financiar 100%. Ele vai financiar talvez 60%, quem sabe 70%. Então, os 4 mil ou 3 mil, que é a diferença entre o valor do investimento e o valor que vai ser financiado, o empresário tem que ter como contrapartida, como um aporte de recursos para conseguir levantar esse financiamento. Então, esse é um ponto muito importante. Bem, fora isso, com relação às análises e os indicadores, hoje o que o banco mais quer ver não é tanto olhar o balanço da empresa e verificar se ela é pouco ou muito endividada. Na realidade, o trabalho do banco é muito em cima de desenvolver uma projeção, especialmente do fluxo de caixa da empresa, pelo período onde esse financiamento vai transcorrer. Então, a grande preocupação do banco não é nem... É claro que o banco exige a garantia, como eu citei há pouco, mas a preocupação do banco não é essa, né? O banco não quer que o financiamento dê errado, né? O banco quer receber o dinheiro, quer receber o principal mais os juros. Então, a principal ferramenta de análise do analista do banco é em cima de uma projeção, não simplesmente do projeto, é uma projeção da empresa. Você pode até ter um projeto com bom VPL, valor presente líquido positivo, uma boa taxa interna de retorno, mas o que o banco mais quer ver é a capacidade de pagamento da companhia. Ele enxerga isso não simplesmente olhando o fluxo do projeto. O que o analista quer ver é o fluxo de caixa projetado da empresa. E, em cima dessa projeção, ele vai também estabelecer qual é a carência possível nesse financiamento, né? Normalmente, durante a carência, a empresa paga os juros e também vai ver o horizonte desse financiamento, qual é o prazo desse financiamento, né? Então, é todo um estudo em cima de uma projeção, onde ele leva em conta não apenas as dívidas atuais que a empresa já tem, e as dívidas novas e a dívida nova que a empresa vai contratar. E, basicamente, ele vai querer ver se o fluxo de caixa operacional que a empresa vai gerando ao longo do tempo, se ele é grande o suficiente para permitir pagar os juros e o principal de todas essas dívidas, as atuais e a nova que ela está contratando, né? Porque o que o banco não quer ver é a empresa ter, lá na frente, que tomar mais empréstimos de curto prazo para cobrir seu fluxo de caixa. Então, a grande preocupação é com a capacidade de pagamento. Tá ok? Professor, muitos profissionais afirmam que, a longo prazo, um negócio que vise gerar valor econômico deve se preocupar em remunerar o capital investido. Para tanto, a empresa precisa determinar seu objetivo de retorno, tendo como referência seu custo de capital próprio e do capital de terceiros. Ao se estudar finanças corporativas e pensar nas grandes empresas, existem modelos que se propõem a determinar o custo do capital próprio, talvez a parte mais difícil em se determinar. Afinal de contas, o que representa esse custo do capital próprio? Ou seja, o que está por trás desse conceito?
Bem, eu diria o seguinte, que uma empresa ela tem que atentar para 3 objetivos básicos, né? O primeiro objetivo, que a gente entende até como principal, é a geração de valor, geração de riqueza para os acionistas. Mas um segundo objetivo, tão importante quanto o primeiro, que é um pré-requisito, é com a questão do equilíbrio financeiro. Então, uma empresa tem que se preocupar permanentemente com seu fluxo de caixa. Então, ela tem que ter um fluxo operacional robusto que permita pagar seus compromissos, juro, principal, até distribuição de dividendo. E o terceiro objetivo, que também não pode ser esquecido, é a questão com a responsabilidade social, né? Então, a empresa tem que ter uma preocupação permanente, primeiro, com a qualidade do produto que ela está produzindo, com a qualidade do serviço que ela está prestando, uma preocupação permanente com a questão da segurança dos seus colaboradores, uma questão relacionada à preocupação com o meio ambiente, né? Todo esse ponto aí está muito relacionado também com sustentabilidade, muito importante. Bem, voltando ao primeiro objetivo, que é a geração de valor, como é que a empresa enxerga se ela está conseguindo atender às expectativas dos seus acionistas, né? Para ela poder gerar valor, ela tem que ter um fluxo de caixa positivo, né? Ou levemente negativo, que é a questão, que é o pré-requisito, que é o equilíbrio financeiro, e, mais do que isso, ela tem que ter uma rentabilidade sobre o capital investido maior do que o custo de capital. Esse custo de capital, que é o CMPC, custo médio ponderado de capital, é a média ponderada entre custo de capital próprio e custo de capital de terceiros. Custo de capital de terceiros é fácil calcular, porque ele está explicitado nas demonstrações financeiras. A empresa tem no balanço uma dívida financeira e tem na demonstração de resultados a despesa financeira. Se pegar a despesa financeira e dividir pela dívida, eu tenho a taxa de juros, né? Eu tenho a taxa média de juros, que é o custo de capital de terceiros. Já o custo de capital próprio é um pouco mais complicado, porque ele revela, na realidade, uma expectativa de retorno do acionista. Ele é um custo mais subjetivo, porque ele não aparece na demonstração de resultados. No entanto, ele revela qual é o retorno requerido pelos acionistas. E na literatura de finanças, a gente entende que esse custo é dividido em 2 partes. Ele tem uma taxa livre de risco, mais um prêmio de risco. A taxa livre de risco é quanto o investidor poderia ganhar aplicando em títulos do governo, que hoje no Brasil essa taxa é muito mais baixa, com a forte queda que aconteceu na taxa de juros. Mas o adicional, que é o prêmio de risco, ele leva em conta o risco da companhia. Então, tem empresas mais arriscadas e menos arriscadas. Para a gente poder mensurar esse risco, tem todo um modelo na teoria de finanças, que é o modelo CAPM, onde se estabelece, inclusive setorialmente, qual é o beta para cada setor. Então, tem um modelinho, tem uma conta, tem uma fórmula, que permite, com base nesse beta do setor, a gente poder calcular esse custo de capital próprio. Então, setores mais arriscados, por exemplo, aqueles que vendem bens e serviços considerados não essenciais, que têm um faturamento mais volátil, né? São empresas que sentem mais uma recessão, porque o consumidor deixa de comprar aquilo que não é essencial, né? Esse tipo de empresa carrega um risco maior, tem um índice beta mais alto. Empresas que vendem produtos ou serviços considerados essenciais têm um risco menor, porque elas sentem menos quando se tem uma recessão. Então, são empresas que têm um beta menor. Lá no site da Confiança e Tech, a gente tem esse beta desalavancado para cada setor da economia. Então, você tem beta desalavancado, que é tanto utilizado para calcular o custo de capital próprio de empresa de capital aberto, como empresa de capital fechado. Então, mesmo uma empresa de capital fechado, a gente consegue calcular esse custo, né, pesquisando essa tabela. Tá? Então, aparece lá no site como betas desalavancados. E, na parte do conteúdo digital, você tem também um texto que trata de valuation, né? E ele explica aí como chegar nesse cálculo, ok? Ainda aproveitando o tema, mas agora pensando na realidade das empresas pequenas e médias, é muito comum elas priorizarem o uso de capital próprio. Neste caso, o que mudaria na abordagem de determinação do custo desse capital próprio? Que alternativas elas têm para se chegar a esse número?
Faz sentido esse perfil de empresário se preocupar em estabelecer uma estrutura de capital ótima entre capital próprio e de terceiros, tal qual as grandes corporações fazem? Marcelo, de fato, quando se trata de uma empresa pequena, né, a questão do custo de capital, ela tem algumas nuances, algumas particularidades. A primeira, como você falou, que normalmente uma empresa dessa, ela é mais financiada com capital próprio do que com terceiros. Isso porque, para uma empresa ter acesso a mais financiamento de terceiros, normalmente exige toda uma série de pré-requisitos que uma empresa pequena ela pode não estar preparada. Primeiro, a exigência de garantias reais, né? Segundo, uma contabilidade organizada que permita aos analistas do banco fazer um estudo. Enfim, então, inicialmente, é normal que uma empresa pequena e média seja mais financiada com capital próprio. E aí, na medida que a empresa vai evoluindo, né, ela começa a se organizar e começa também a ter mais facilidade para ter acesso a esses financiamentos. Então, por exemplo, no caso até de uma startup, ela normalmente é financiada com recursos próprios, né? Normalmente tem um investidor anjo que coloca o capital inicial da empresa, em seguida ela faz uma rodada de investimento para captar mais recursos, normalmente são fundos de venture capital também que colocam recursos na empresa, mas na medida que ela vai caminhando, é natural que mais à frente, quando a empresa vai crescendo, que ela passe também a ter acesso a esse tipo de financiamento de terceiros, né? Vamos lembrar que hoje, no Brasil, é possível, mesmo empresa de capital fechado, emitir debêntures, né? O que não acontecia no passado, quando só empresas de capital aberto podiam emitir debêntures, né? Bem, com relação à questão do custo, quando é uma empresa pequena, né, especialmente quando é uma startup, né, o custo de capital próprio, ele tem que ser calculado em cima de uma taxa muito mais alta, né, porque, na realidade, o risco da empresa é muito grande, a incerteza é muito grande. E vamos lembrar que o custo de capital próprio ele tem dois componentes, ele tem a taxa livre de risco mais um prêmio de risco. Então, empresas menores carregam um risco maior. Então, na própria metodologia de finanças, né, tem um cálculo do beta total, que é um beta maior do que o beta de mercado, que é aplicado para esse tipo de empresa. E repetindo, na medida que ela vai caminhando, que ela vai crescendo, né, esse risco vai diminuindo, e esse beta total, que é muito mais alto que o beta de mercado, ele vai caminhando para o beta de mercado, ele vai diminuindo, o que implica numa redução dessa taxa. Agora, com relação à questão de se pensar numa estrutura ótima de capital, entre capital próprio de terceiro, se faz sentido para uma empresa média, uma empresa pequena, faz sentido sim, né? Porque se ela se organiza e ela começa a ter acesso a financiamentos, vamos lembrar que o capital próprio ele é muito mais caro que o capital de terceiros, né? Porque em finanças, né, essa questão do custo do capital, ela leva em conta risco. Com certeza, para o banco, é menos arriscado do que para o investidor em ações ou cotas de uma empresa. Então, como é muito mais arriscado eu virar sócio do que eu emprestar dinheiro, vamos lembrar que quem empresta dinheiro exige garantias, e o sócio não tem garantia alguma. Então, o capital próprio acaba tendo um custo mais alto. Então, se a empresa se organiza e passa a ter acesso a recursos de terceiros, ela vai estar trocando um custo mais caro, que é o capital próprio, por um mais barato, que é o capital de terceiros. E lembrando que também para a empresa poder crescer, ela tem que investir. E que mesmo que ela quisesse ter apenas recursos próprios, o sócio não consegue bancar esses investimentos. Então, é importante a entrada de um financiamento, né, a um custo mais baixo, né, para ela conseguir tocar os seus projetos e ficar competitiva, tá? Então, na medida que ela vai mudando esse mix, mais capital de terceiros e menos capital próprio, ela reduz esse custo médio ponderado, o que ajuda a viabilizar muito mais projetos para a empresa e ajuda a empresa a crescer. Ok? Professor, eu tenho a impressão que o empresário, ao expandir seu negócio, claramente se preocupa com a ampliação da fábrica, ou seja, com a imobilização de capital em bens de produção e outros ativos não circulantes, e acaba por negligenciar a necessidade de investimento em giro que essa expansão provoca.
De acordo com sua experiência em consultorias de gestão financeira, quais são as grandes dificuldades das empresas na gestão do capital de giro? De fato, né, quando a empresa está investindo, né, e está fazendo ampliação da capacidade produtiva, né, ela percebe, né, a necessidade dos investimentos em ativos não circulantes, né, especialmente imobilizado, e sabe que para esse investimento ela precisa de recursos de longo prazo, né, seja capital próprio, seja uma dívida de longo prazo. No entanto, nem sempre a empresa percebe que quando ela faz uma ampliação da capacidade, significa aumento de vendas. E o aumento de vendas faz com que aumente a sua necessidade de capital de giro. E esse aumento dessa necessidade vai ser maior quanto mais longo é o ciclo financeiro de uma empresa. Então, empresas que pagam rápido os seus fornecedores, demoram para produzir, e demoram para vender e demoram para receber, né? Se ela paga rápido e demora para receber, ou seja, se o ciclo financeiro é longo, né? Quando ela está ampliando a capacidade, vai haver um enorme aumento na conta de estoque, duplicatas a receber, que não vai estar sendo contrabalançado pelo aumento na conta fornecedores. Por conta disso, a empresa tem que ter ciência de que ela precisa também de recursos de longo prazo para financiar o aumento do estoque, o aumento da conta duplicatas a receber. Se ela não tiver esses recursos de longo prazo, provavelmente a empresa vai ter que se financiar através de empréstimos de curto prazo, o que aumenta o risco da empresa, e se ela não conseguir ter um bom desempenho operacional, a situação dela pode até realmente piorar. Então, todo cuidado é importante com a questão da gestão do capital de giro e a gestão do fluxo de caixa da empresa. Professor Aboim, quanto à administração do capital de giro e o acompanhamento interno do desempenho econômico-financeiro da empresa, seria obrigatório contar com softwares de gestão empresarial sofisticados e, consequentemente, especialistas nesses softwares para não errar na administração financeira? Ou é possível que os próprios funcionários das pequenas e médias empresas realizem uma boa administração através de planilhas eletrônicas? Claro que tendo em mente o apropriado conhecimento do assunto. Bem, com relação à administração do capital de giro, né, a questão de software, né, eu diria o seguinte: primeiro ponto, que o mais importante é a gente trabalhar uma projeção da chamada necessidade de capital de giro, do saldo de tesouraria, mas basicamente fluxo de caixa, né, porque está tudo ligado a fluxo de caixa. Então, a boa gestão financeira da empresa, né, ela envolve um planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, no longo prazo, o objetivo é a geração de valor. E no curto prazo, é uma preocupação muito forte com capital de giro e com essa necessidade de capital de giro. A questão de software, eu diria que mesmo para uma empresa pequena, uma empresa média, dá perfeitamente para se trabalhar numa planilha Excel, com a seu devido cuidado com relação aos cálculos que vão estar sendo trabalhados, com relação à proteção dessa planilha, mas é perfeitamente possível. Você pode montar um modelo mensal, né, durante os 2 primeiros anos, por exemplo, e a partir do 3º ano, você passa a trabalhar no modelo em bases anuais. Então, você pode ter uma visão de 10 anos para a empresa, seria baseado no planejamento plurianual, olhando a questão do valor da empresa, né, nesse horizonte de longo prazo, e, ao mesmo tempo, no mesmo modelo, você está olhando no 1º e no 2º ano, em cima de uma base mensal, né? E, a partir daí, você pode fazer um acompanhamento entre aquilo que foi projetado e o que foi realizado, né? Então, na realidade, a empresa tem que ter uma preocupação permanente com esse equilíbrio financeiro, e uma planilha Excel dá para ser trabalhada com toda tranquilidade, né? Eu já fiz uma série de trabalhos nessa linha, utilizando o Excel com proteção, né? Algumas vezes usando a ferramenta Visual Basic para ajudar. É perfeitamente possível, sim. O senhor é autor de livros sobre análise econômico-financeira de empresas lançados pela editora da FGV.
Cada profissional imprime uma abordagem própria que reflete suas vivências, interpretações do assunto e, em alguns casos, propõe novas ferramentas ou até desenvolve novos conceitos. Para encerrarmos, o senhor poderia falar sobre essas obras, por exemplo, especificando que questões são tratadas mais especificamente? De fato, né, eu escrevi o livro de Análise Econômico-Financeira, na editora da FGV, e também tem um outro livro, que foi um livro de Valuation, né, um manual de avaliação, que foi editado pela Atlas, né, e no momento atual, nós estamos escrevendo aqui uma nova edição do livro Valuation, né, eu, Luiz Rodolfo e o Marcelo Alvim, né, nós três escrevemos esse livro. Está vindo uma nova edição, né, a terceira edição, que está para sair daqui a um mês e meio. Né? A gente está fazendo agora essa edição, a editora Atlas não existe mais, então estamos fazendo pela editora Confiance. E um outro livro que também está saindo nosso, né, é um livro em parceria com o professor Luiz Alberto Matos, é um livro de análise fundamentalista. Tá? Em todos esses livros, a gente procura pesquisar bastante, né, a literatura e muita coisa trabalhada dentro de empresas. Né? A gente já, como você já comentou, a nossa vida profissional, ela envolve muito trabalho de consultoria em empresas médias, pequenas, inclusive empresas grandes, e a gente pôde avaliar uma série de modelos nessas empresas, testar, e a gente, com certeza, usa isso nos nossos livros. Né? Então, o diferencial nosso, que eu acho que é o mais importante, é a aplicabilidade prática desses modelos. Né? Então, enquanto que a gente vê livros, por exemplo, de professores de universidades americanas, que muitas vezes refletem a realidade no país deles, né? A gente procurou trabalhar em cima da nossa realidade. Então, os nossos livros são recheados de exemplos e estudos de casos baseados nessa nossa experiência profissional. Tá bom? Professor Aboim, chegamos ao final e eu quero agradecer bastante sua gentileza no compartilhamento de conhecimento e experiências tão importantes para os estudantes, novos profissionais e empresários interessados em entender os reais desafios enfrentados na prática da administração financeira. Muito obrigado. Marcelo, eu é que agradeço essa oportunidade de estar falando aqui com vocês, né? É uma enorme satisfação estar fazendo isso. Muito boas as suas colocações, as suas perguntas, né? E eu estou aqui à disposição, tá? Acho que esse trabalho relacionado a finanças, a minha vida inteira foi o que eu sempre gostei, né? Eu tive uma formação inicial na área de engenharia, e me formei economista, mas mesmo gostando muito da parte macroeconômica, né? Eu sempre gostei muito de gestão financeira, de administração financeira, e os trabalhos que eu durante essa vida toda aí profissional eu fiz, me deu muita satisfação por conta de estar vendo exemplos de diferentes setores, diferentes empresas, e mais do que isso, poder aplicar isso nos meus cursos em sala de aula. Então, estou à disposição, tá? Fica disponível aí para vocês se cadastrarem no site da confiancetech.com, tá? E qualquer coisa, eu estou aqui à disposição para novas conversas, novas dúvidas em relação a isso tudo. Um grande abraço a todos.